Boa noite, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa live, pessoal. A Carol chegou. Vou fazer uma breve apresentação da Carol. Carol é protetora há mais de 15 anos, é isso, Carol? Mais de 20, né? Mais Tô de ficando 20? velha. Caramba! Começou desde criança, né, Carol? Olha lá, Desde tela 3. adolescente. Ah, legal. Carol, então, é protetora dos animais há mais de 20 anos, começou desde adolescente, teve o exemplo aí da mãe dela. Está como vereadora no seu primeiro mandato, a vereadora mais votada de Cabo Frio, né? E, consequentemente, foi a vereadora, a mulher mais votada de toda a região dos Lagos. E eu queria, Carol, que você falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo hoje, sobre a sua história. Eu vou fazer algumas perguntas, aí você pode ficar bem à vontade, vai falando. A gente aqui é só um bate-papo. E a finalidade aqui também é poder incentivar quem pretende aí se candidatar nas próximas eleições. Eu sei que a sua caminhada não foi fácil, né, que você enfrentou grandes desafios durante a sua campanha de vereadora e depois Carol veio candidata também a deputada federal, teve uma excelente votação. E então você, melhor do que ninguém, vai poder estar passando aí alguns conselhos para o pessoal que está nos assistindo. Então, Carol, eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho sobre o que te motivou a entrar na política. Se você sempre teve essa vontade ou se ela surgiu por algum motivo específico. Na verdade, eu nunca tive vontade de entrar na política e nunca imaginei que um dia eu faria parte do cenário político. O que me motivou a entrar foi o trabalho social que eu sempre fiz, né, em relação a animais abandonados de rua. Eu sempre tive muita pena de ver um animal doente. E quando eu comecei a poder ajudar, mesmo que bem pouquinho, eu comecei a desenvolver esse trabalho, a resgatar um, dois animais, a cuidar por conta própria, a doar para outras famílias, ia fazendo esse trabalho de formiguinha. Mas chegou um momento que não estava sendo suficiente para mim, porque eu queria ajudar mais, mas eu não estava conseguindo, não tinha expressão política, não tinha apoio. Os políticos da cidade não me ouviam e não levavam a proteção animal a sério. Então, foi essa vontade de fazer mais em prol dos animais abandonados que me fez entrar na política. Então, você viu que a política era um mecanismo que você tinha para poder ir em busca daquilo que você queria mudar no mundo, né? Então, Exato. você percebeu que só através da política, de fato, você ia conseguir fazer alguma coisa, já que enquanto cidadã, você ia lá, reivindicava como protetora, pedia ajuda, mas ninguém te ouvia, né? Então, de fato é isso, né? Através da política, realmente, é que a gente consegue fazer a diferença, né? Naquilo que a gente acredita, no mundo. E eu sei da sua luta, sei o quanto foi difícil. E a causa animal, então, que é a sua pauta, né, Carol? É a sua Uhum. principal bandeira, ela sempre foi mais difícil, né? Hoje que está tendo essa visibilidade maior, eu acredito, que até mesmo por causa da política, né, de alguns políticos que entraram na causa animal, como você, por exemplo, que tem sido um exemplo aqui na região dos Lagos, que a causa animal agora que está tendo realmente essa visibilidade. Isso é muito bom. Muitos políticos sérios conseguiram, né, alcançar cargos aí políticos, estão fazendo a diferença, mas infelizmente também acabou surgindo muitos aproveitadores, né, da causa, querendo pegar uma carona. Então, Isso é, a população tem que saber identificar, né? isso é verdade. A gente vê que o pessoal vê que a causa animal deu voto, né? Na última eleição. Você foi uma prova de que foi a vereadora mais votada do município levantando uma bandeira específica que foi a causa animal, né? Foi as suas Sim, pautas, todas as suas propostas foram, né, Carol, em prol da proteção animal. Então, assim, todas. viram, né, o quanto, apesar dos animais não votar, eles têm voz, né? Sim. Muitas pessoas votam por eles, né? Pessoas conscientes. Isso aí. Carol, mas então, teve alguém, Carol, assim, que te incentivou? Alguém da sua família, amigo, que te incentivou? Foi uma pessoa que falou assim, não, mas vai lá, você precisa. Porque se você acreditava, assim, que você ia conseguir se eleger, como que foi isso? Conta um pouquinho. Quem me incentivou, não posso deixar de mencionar, foi o meu ex-marido, o Ronaldo Canuto, que você conhece ele, né? Ele que plantou a sementinha na minha cabeça, ele foi a primeira pessoa que fez isso. Eu nunca tinha pensado em ser vereadora,
porque na época, né, ele não aguentava mais a casa cheia de bicho, e vendo lá me atolando em dívidas e querendo resolver o mundo e não conseguia. Então ele me via muito frustrada e ele que me incentivou a vir vereadora, porque eu buscava muitos vereadores para apresentar os projetos de lei, que hoje a gente, através do gabinete, conseguiu colocar a maioria, né, para ser sancionado, apesar de não estar em prática ainda, porque depende do executivo. Então eu recebia muitas portas fechadas. Então ele falou: por que que não vem você, essa candidata, essa política, para você conseguir levar os seus projetos e você representar a causa animal? E o meu pai, claro, né? Ele, quando a gente foi perguntar a opinião dele, comentar com ele, ele ficou muito animado. Você também conheceu ele. Ele ficou muito empolgado e foi assim a pessoa que mais trabalhou para mim, comigo, em prol dos animais e me ajudando no dia a dia na luta do animal. Meu pai, minha mãe também, mas o meu pai, ele ajudava demais, não, tanto na primeira quanto na segunda. Exatamente. Na segunda não, né? Na segunda ele não estava mais comigo. Mas a primeira vez que eu vim, não consegui entrar, mas fui muito bem votada. Ele foi, assim, a pessoa que mais me apoiou e me ajudou e me incentivou a vir também. E quando eu decidi vir, eu jamais imaginava que eu fosse conseguir uma votação expressiva. A primeira Né? você teve uma votação muito expressiva. A primeira foram 1.132 votos, né? Não consegui entrar, mas fui muito bem votada. E a segunda fui a mais votada. Mas a intenção, na primeira vez, era vir para conseguir uns 300 votos e ser pelo menos ouvida. Esse era o objetivo. E você chegou a enfrentar aí também alguns desafios na segunda, né, Carol? A primeira você chegou a ficar como suplente. Foram muitos votos. Eu lembro que você nem fez campanha direito. Na verdade, era mais o seu trabalho, né, que você levava ali para as pessoas que te conheciam através daquele trabalho. Mas que você não chegou muito a fazer campanha ali na primeira vez, foi em 2018, né? Na campanha de 2018. Aí na segunda campanha você chegou, enfrentou alguns desafios, aí teve uma perda, né, muito grande. Do meu pai. Que foi difícil para você também esse momento. Então, assim, te deu uma certa desanimada ali no meio do caminho, mas mesmo assim você continuou firme, acreditando que você ia conseguir. Mas imaginava que seria mais votada, não, né? Não imaginava que seria mais. Ninguém imaginava, nem minha família. Ninguém. Eu tinha muita fé e muita. Eu acreditava muito, hein? Eu tinha muita fé de que eu conseguiria entrar. Eu estava trabalhando assim para vencer, para ganhar. Eu estava muito desanimada. Eu pensei em desistir por conta da perda do meu pai, né, que foi praticamente 3 meses antes, e o sonho dele era fazer essa campanha comigo, porque ele sabia que eu ia entrar, ele afirmava: você vai ser vereadora. Então, quando eu perdi o meu pai, eu cheguei a pensar em desistir de vir candidata, mas seria uma decepção muito grande para ele. Eu desisti ainda mais por causa dele. Então, eu vim muito sem ânimo, sem vontade, mas falei: já que eu estou na briga, vou brigar para entrar, mas vim desanimada, sem vontade. E tinha muita expectativa, sim, de entrar, mas não tinha aquela certeza, assim, 100%. De ser a mais votada, então, da região dos Lagos inteira e de Cabo Frio, mulher, ativista, né, com uma campanha, assim, que foi uma campanha pequena, com pouca ajuda, a ajuda, assim, dos amigos, né, dos conhecidos. Então, foi uma surpresa, acho que para todos, não só para a gente que estava envolvido, mas acho que para todo mundo, até para os políticos que não levavam fé na minha campanha. Né? Tinha muito político candidato que debochava de eu estar na rua com um cachorro, não achava que, né? E os cachorros iam, né, Carol? Os cachorros iam lá na campanha, né? Eu levava todo mundo comigo. Entregar santinho. Até agora a Justiça Eleitoral ainda proibiu cachorro de entregar santinho, por enquanto pode. Pode. Eles eram meus maiores cabos eleitorais, eram os cachorros. É verdade. Carol, e como que foi, Carol, a sua experiência nesses últimos anos aí do seu mandato? Você sentiu, assim, como mulher, tanto ali no meio político, quanto da sociedade no geral, das mídias, você sentiu de alguma forma como mulher algum preconceito por ser mulher? Você acha que se você fosse um vereador, um homem,
certas coisas não chegariam até você? Como que foi isso? Você ser mulher no seu primeiro mandato? Eu sinto esse preconceito muitas vezes, né? Assim, durante o percorrer do mandato, em diversas situações. Uma delas é o ataque através de notícias falsas em relação a eu, mulher, né? Que com, concorrentes políticos, o meio político ele é muito sujo. Então, quando alguns concorrentes políticos, principalmente em época de campanha, né? Que é uma guerra, quando eles não têm o que abordar sobre o meu trabalho, eles vão no meu lado mulher, né? E tentam me atingir como mulher, divulgando notícias falsas da minha pessoa, né? Tentando prejudicar o ser humano Carol, a mulher Carol. Então, e muita falta de respeito, muitas vezes, comigo como pessoa, coisa que eu não vejo eles fazendo com homens vereadores, né? E até muitos comentários também, muitas das vezes que eu leio, né, leio e tenho acesso, comentários maldosos da minha pessoa, que eu não vejo tendo esses comentários com vereadores que são homens. Então, assim, até a cobrança, a forma como algumas pessoas cobram, é um pouco diferente quando se trata de Carol mulher, sabe? Muitas das vezes até eu recebo ataques de forma covarde, que muitas das vezes não seriam feitos com homens. E também no próprio... Oi? Fala, E pode no próprio falar. cenário político, né? Muitas das vezes eu vejo alguns não levando a sério o meu trabalho, por mais que eu tenha sido muito bem votada, alguns ainda pensam que foi sorte, que foi uma onda, que é porque estava na moda, não levando a sério o meu trabalho que eu faço há muitos anos. Então, isso daí é uma coisa que eu enfrento praticamente o tempo todo. Então você sente um preconceito tanto quanto mulher, como quanto protetora, porque você vê que eles não levam assim a política em si, o métier político ainda não leva, não generalizando, né, todo mundo, mas assim, a sua grande parte ainda não leva tão a sério a causa animal, Sim. né? E também como mulher, eu acredito que você deve, Carol, também estar pensando o seguinte, porque quando a gente vê comentários sobre homens, né, na política, vereadores, deputados e tudo mais, as pessoas, elas criticam, na verdade, ali na maioria dos seus comentários, o trabalho dele como político e não a Sim. pessoa dele, o seu íntimo, a sua vida particular. Poucas pessoas, eu não vejo, por exemplo, eu acredito que isso que você deve estar sentindo muito, que uma pessoa vai ali e faz um comentário sobre um homem ter ficado com uma mulher, por exemplo. Mas se você, como mulher solteira, ficou com um homem, pronto, aí as pessoas vão lá, criam toda aquele discurso, vai lá te afasta, não com o seu trabalho. Não com o seu trabalho, mas você mulher, né? Com você como mulher, na sua intimidade, na sua vida pessoal, e não você vereadora, né? Para falar, mas a Carol ela não faz um trabalho legal porque ela não está cobrando, ou porque ela não fez isso, mas como mulher, você sente isso, então, né, Carol? Ainda muito preconceito. O tempo todo, o tempo inteiro. A própria sociedade em si ainda é muito machista, né? As próprias mulheres, muitas das vezes, porque muitos dos comentários ofensivos, a grande maioria vem de mulheres. Sim, sim, é verdade. Ainda não são pouco unidas, né? Então, a gente vê ainda que a mulher tem um grande desafio. Na Câmara Municipal de Cabo Frio, são 17 vereadores e 2 apenas mulheres, né? Entre elas, a Carol é uma. Carol, o pessoal fez aqui algumas perguntas, mas eu não vou chegar a entrar muito nesse tema agora, porque fala muito sobre cota de gênero. A única pergunta que eu queria te fazer, você como vereadora, vou passar assim, quem está assistindo a gente aqui também, né? Eu sou advogada eleitoral, quem está seguindo aqui pelo perfil da Carol. Então, uma pauta muito em alta que está agora, que teve a cassação muito grande de mandatos de vários vereadores, é a cota de gênero. Sim. Onde os partidos são obrigados a preencher a cota de gênero, são obrigados a registrar ali a candidatura de pelo menos 30% de mulheres, o que não quer dizer que esses 30% vão conseguir a vaga na Câmara. Eles só precisam registrar ali essas mulheres para concorrer. Está se discutindo hoje, Carol, entre os juristas, assim, a questão da cota de gênero na vaga. Então, vamos supor, não o partido registrar,
mas sim de ter a vaga de no mínimo 30% de mulher. Então seria ali aqueles 30% de mulheres mais votadas. São 17 vereadores, a gente calcula aí mais ou menos quantos seriam, 5, talvez tenha que fazer o cálculo aqui dos 5 teriam que ser mulheres, por exemplo. Você acha justo que fosse dessa forma, ao invés do partido ter que ter a obrigação de registrar, porque teve aí muita fraude, do partido ter que registrar 30%, de ter a cota de vaga, porque aí entraria mulher, né? Entraria mulher de fato. O que você acha dessa? Eu acho justo. Eu acho muito justo, primeiramente, porque o número de mulheres que se predispõem a estar ali participando de uma campanha é infinitamente inferior à quantidade de homens. Porque eu acho que as próprias mulheres, elas ficam com medo de não receber ajuda, de não receber apoio para fazer a campanha dela, de não ter uma votação. Eu sentia muito isso, tinha medo de não ter uma votação, de passar vergonha, de ser humilhada na cidade, de ser ridicularizada. Então a gente já enfrenta muito assim esse medo, né, de você ir se expor e colocar ali a sua imagem para ser julgado em público e você não ter um apoio, e você não ter ajuda, e você não ter um apoio até do próprio partido para você fazer a sua campanha. Então, eu acho muito justo, sim, o número de mulheres é muito menor na política. A quantidade de mulheres, né, que têm a coragem de ir lá, se filiar, se candidatar e de ir à luta para conseguir, né, colocar os seus projetos em pauta é muito inferior, é muito menor. Então, eu acredito que isso seria uma forma delas se sentirem mais... Né? Exatamente. Eu sei que pelo menos 30% da Câmara Municipal tem que ser de mulher, exatamente, né? Ou da Câmara de Deputados ali, 30% obrigatoriamente vai ser mulher. Então, a mulher vai conseguir entrar, até mesmo que não atinja ali uma quantidade tão grande de votos, mas o fato da cota, né, ser de cadeira, né, e não do partido ter que registrar, daria aí um alcance, né, Carol, muito maior para as mulheres, né? Sem sombra de dúvidas. Você acredita que isso incentivaria, com certeza, né? Com certeza, eu acho que incentivaria muito. Muito legal. Carol, para finalizar, não vou tomar muito seu tempo, porque eu sei que você tem mais de 100 boquinhas aí para alimentar de gatinho, tá? São 100 na casa dela e 60 cachorros, já tá, Carol? Ah, já passou, tadinha, tá com 67. Cada semana aumenta um pouco, meu Deus. Precisa doar, tem que doar, o pessoal tá muito ruim de adotar. Pessoal, divulga aí o Instagram da Carol, ela tem muitos bichinhos para adoção. Então entra lá no perfil da Carol, quem tá no da Carol entra lá no meu perfil também para ficar atento aí às regras da legislação eleitoral. E o da Carol compartilha lá os bichinhos, quem conhece alguém que esteja querendo um gatinho ou um cachorrinho, compartilha lá para que ela possa continuar fazendo aí o trabalho dela, não só de vereadora, né, que não tem a ver com resgate, mas foi a bandeira que ela levantou, mas como protetora dos animais. É que o pessoal Carol, confunde, né, a protetora e a vereadora. Você sente essa questão também, né, Carol, das pessoas te cobrarem de resgatar animal, tá com o bichinho na rua, ele tem que resgatar. O tempo todo, porque o pessoal, muitas pessoas cobram, mas não sabe nem a função do vereador, né? O vereador, eu fui eleita para legislar, para fiscalizar e para cobrar o município, o prefeito. Sim. E o vereador, né, você como advogada eleitoral, muito melhor que ninguém, sabe que a gente não tem verba de gabinete para fazer projetos. Sim. Então, a gente coloca lá o projeto de castração, por exemplo. Conseguimos que fosse sancionado. O que é sancionado? Foi aprovado. Mas para colocar em prática, para tirar do papel, quem tem o poder de financiar é o prefeito. E se o prefeito não colocar em prática, o vereador não consegue. E aí a gente fica ali cobrando até ele colocar em prática. Mas se ele não quiser colocar em prática, a gente fica completamente... né? Vamos entrar com os meios jurídicos? Vamos, mas é uma burocracia enorme. Agora acredito que vai sair, mas olha quantos anos a gente está tentando que colocasse um projeto simples. Então as pessoas confundem muito. Eu, como vereadora, eu não fiz lá um projeto antes de me eleger, vou resgatar todos os animais de Cabo Frio e colocar na minha casa. Em momento algum eu prometi isso. Prometi que eu ia correr atrás de políticas públicas, né? São projetos de castração, penalizar a questão do abandono, maus tratos, fiscalizar. Agora, o resgate é um tema muito delicado, porque para você resgatar, você tem que ter para onde levar, tem que cuidar, tem que ter gente para cuidar. É ração mensalmente, é veterinária, é vacina. Então, é uma estrutura absurda.
E é impossível ficar resgatando, 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 com uma prefeitura que não ajuda, que é completamente omissa, onde existe um canil municipal que não funciona, que a gente toda hora tem que estar correndo atrás, né, de insumos, de ajuda, de estrutura. Então, as pessoas cobram que eu resgate todos os animais de Cabo Frio e é humanamente impossível. Na verdade, as pessoas, elas confundem realmente, Carol, essa questão, né? A gente sente que a sociedade, ela está sempre indo lá, né, pedir ao vereador, às vezes, para arrumar alguma coisa, para dar um jeitinho, mas, na verdade, a função do vereador é fiscalizar, é fazer projeto de lei para que atenda a necessidade da população, é cobrar do prefeito para que faça a implementação dos projetos que o vereador fez, colocou em pauta, mas nem tudo depende do vereador, né? Muita coisa depende da administração do executivo. Então, cabe a ele colocar em prática. As pessoas acabam confundindo. Eu falo, existe uma frase muito conhecida que fala que, na verdade, as pessoas gostam daquele político que mente às vezes, né? Porque ele vai lá, faz inúmeras promessas que não podem cumprir. Mas isso é porque a sociedade, a população, ela quer algo, às vezes, que é impossível de se fazer. Você, por exemplo, como da proteção animal, como vereadora, a sua parte protetora ela é voluntária, né? Você não tem verba de gabinete para resgatar os animais, é um custo enorme que você fez, sempre faz, continua fazendo, quer dizer, não se elegeu e deixou de fazer. Mas que é uma pauta que você faz voluntário. O seu trabalho ali como vereadora é diferente, é fiscalizar, é cobrar. Tem ali, eu sei que você tem ali o canal de denúncias de maus tratos no seu gabinete, que você encaminha para todas as autoridades. Mas as pessoas realmente precisam ter a consciência do papel do vereador, né, que é diferente desse papel social que você faz como cidadã, que tantos outros políticos também fazem. O seu trabalho social, que é extremamente importante, que é o que cria também uma visibilidade, que é o que mostra que você está preocupado em mudar o mundo, mas que não é a função do vereador. E nem sempre ele tem como atender todas as demandas. Isso até porque são muitas demandas, infelizmente. Muitas demandas. Mas, Carol, o que eu quero aqui agora na minha pauta saber de você. Se você acredita, você teve aí uma assessoria jurídica durante a sua pré-campanha, dessa última, né? Durante a sua pré-campanha, durante a sua campanha, e você sempre fez questão de ter essa assessoria jurídica durante o seu mandato. Você sentiu diferença? Você acredita que essa assessoria jurídica durante a pré-campanha, a campanha durante o seu mandato fez diferença? Se sentiu mais segura de disputar a eleição tendo uma assessoria jurídica? Com certeza, porque muita coisa que eu não imaginava que não poderia fazer, que me traria consequências futuras no meu mandato, se não fosse a assessoria jurídica me orientando, eu teria feito e estaria com problemas hoje. E são coisas bobas, tá? São coisas bobas, assim, de questão de rede social, de mídia, de divulgação, de trabalho na rua, que você acha que pode no dia a dia e você não pode. E se alguém te denunciar, você vai responder e você vai ter problemas com aquilo, né? E talvez até uma perca de um mandato que você conquistou com tanto suor. Então, quando eu vim candidata a vereadora, eu até tive assessoria jurídica, mas não 100%, né? E eu tive alguns problemas bobos que poderiam ser evitados. Né? E agora, quando eu vim agora candidata a deputada federal, né? Que você me ajudou, me assessorou e tudo mais, teve muitas coisas que eu ia fazer e você, opa, não pode. Não pode, senão vai dar problema. Que eu fazia antes, eu não tinha a menor ideia. Né? Então, assim, você que é candidata a vereador, que você está vindo concorrer um lugar que não vale a pena você economizar é assessoria jurídica durante seu período eleitoral. Porque um negocinho errado que você faz te traz tanto problema, tanta dor de cabeça lá na frente, que sai mais barato você pagar do que você arcar depois com aquela consequência de uma situação que poderia ter sido evitada. É verdade, até porque a assessoria jurídica eleitoral especializada, a gente, é caro, tá? Não é barato. Então, sim, não é barato. Mas o problema é que você tem lá na frente depois, sai mais caro. Não, isso sem sombras de dúvidas. Assim, é o que a gente sempre fala, é melhor prevenir do que remediar, né, Carol? Então, se você tem uma assessoria que vai te orientando, as chances de você ter algum problema que vai te acarretar aí um grande prejuízo é mínima. Né? Se seguir ali a orientação toda certinha é mínima. Então, realmente é muito importante quem pretende se candidatar nas próximas eleições
pensar primeiramente na sua equipe jurídica, sem sombra de dúvidas, contador também, pessoal de marketing, tudo isso é muito importante. Porque são muitas regras, né? E essas regras mudam o tempo todo. Exatamente, muda o tempo todo. Toda hora, todo ano também tem uma nova resolução. Então, toda hora as regras mudam, são detalhes, né? Que, como você falou, às vezes você faz uma coisa ali que não imaginava que estava fazendo de errado. Porque nem todo mundo conhece a íntegra da legislação eleitoral, porque são muitas coisas. Então, Geralmente o candidato não conhece. não conhece. Se conhece, às vezes conhece básico, né? Muito superficialmente. Exatamente. Então, você tendo esse respaldo, você evita problemas. Isso quando o candidato também se propõe a perguntar a parte jurídica também, né? Porque a gente também tem candidato que sai fazendo, depois pergunta. Mas aí já fez, já era, né, gente? Aí... É chato, mas tem que seguir. Pois é, exatamente. E você veio também, né, Carol, na última deputada federal, agora nas eleições de 2022, mais de 10 mil votos. Foi excelente votação, sua primeira campanha de deputada federal. O que você achou, Carol? Diferente da de vereadora? Muito diferente. É. É uma campanha maior, né? Porque quando você é candidata a vereadora, você abrange só o município de Cabo Frio. Então, assim, eu acho mais fácil de você alcançar a população de Cabo Frio do que você alcançar o estado. Então, assim, alcançar o estado, você tem que ter uma estrutura muito grande, né? Não só de equipe, mas uma estrutura financeira também muito boa, muito grande. É um gasto exorbitante. Você compete com candidatos muito fortes, muito poderosos. Então, eu achei difícil pela questão de você alcançar todo o estado do Rio de Janeiro e todas essas pessoas terem conhecimento do seu trabalho, das suas propostas e saberem que você é candidata. Então, eu achei muito mais difícil. Né? Eu, por exemplo, eu não tive condição de percorrer os municípios do Rio de Janeiro. Então, eu foquei aqui nos da região dos lagos, né? Porque não tinha condições de eu andar o Rio de Janeiro todo. Foi uma campanha que eu decidi muito em cima da hora, mas eu achei que foi uma boa experiência, foi uma boa votação. Queria que tivesse sido melhor? Claro que eu queria, né? Mas foi uma experiência, foi uma boa votação e eu fiquei feliz com o resultado. E a minha equipe é um período muito era bem reduzida, né? A equipe era muito pequena. E 45 dias, né, Carol, que você decidiu ali muito em cima da hora, 45 dias, uma campanha de deputada federal é realmente muito difícil, mas você foi muito bem votada realmente, mais de 10 votos para a primeira campanha, em cima da hora, porque quem pretende se candidatar já vem com uma certa estrutura, né, trabalhando muito antes ali, e você decidiu ali em cima da hora, mas mesmo assim teve uma excelente votação. Mas você acha, então, que a vereadora foi mais fácil? No seu caso, você achou mais fácil por ser concentrado ali só no município? Sim, né? O alcance é mais fácil de você chegar nas pessoas, né? O estado do Rio, você depende muito de rede social. Apesar da minha rede social ser muito boa e ter um alcance muito bom, ali na prática, no dia a dia, de você conseguir atingir todos os lugares, é realmente muito difícil. Aí é que faz a diferença de você ter uma equipe de marketing digital diferenciada. O pessoal da Maré Digitais até colocou aqui, ó. Isso faz toda a diferença, gente. É impressionante. Colocou aqui que o tráfego pago, né, alcança os lugares onde o candidato não consegue ir. É claro que fica atento às regras da legislação eleitoral, no caso, um funcionamento. Mas aí também tem que ter um certo orçamento e aí tem que ter todo um planejamento ali para poder fazer. Exatamente. E uma boa equipe, né? Uma boa equipe. É verdade. Carol, muito bom falar com você, tá? Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar aqui comigo, passando aí o seu recado para todo mundo que está nos assistindo. Eu vou deixar essa live gravada para quem não conseguiu estar aqui agora esse horário, possa assistir depois. E foi muito legal, eu espero que você possa vir mais vezes. E eu queria, só para finalizar, que você deixasse um recado para quem pretende concorrer nas próximas eleições, precisa de um incentivo, e principalmente para as mulheres, porque você falou que você teve vergonha, que você teve medo das pessoas te julgarem, principalmente como mulher, né, naquele monte de homem concorrendo. Então, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres e para os homens também que estão aqui, para quem pretende se candidatar, mas em especial para as mulheres, porque hoje a live é o desafio das mulheres na política. Então, deixa o seu recado. E o meu recado vai para
as mulheres, é claro, porque eu acho que a gente já tem homens demais na política e está faltando, e nós estamos precisando de mulheres guerreiras, corajosas, que lutam pelos seus objetivos. E tomem como exemplo, meninas, a minha campanha, né? Eu vim do nada, nunca tive família de políticos. A minha família nem é de Cabo Frio, a minha família é do Rio, de Caxias, de Xerém, da Tijuca. Nem meus familiares votaram em mim, porque eles não são daqui, né? Eu vim com um sonho e ajuda de bons amigos, a primeira campanha. E a segunda, basicamente, foi a mesma coisa. Então, hoje, quando você tem um projeto, que eu acho que também você tem que ter um projeto muito bom, né? Você tem que ter uma causa. Não é, eu quero vir vereadora porque eu quero ter um bom salário, eu não tenho nada para fazer na minha vida. Não, isso daí eu realmente acho que a pessoa não tem que vir, eu sou contra. Mas você tendo um projeto, uma causa, você querendo melhorar a cidade, né? Vamos falar de Cabo Frio, você querendo melhorar, você ter algo de bom, de produtivo para trazer para a sociedade, seja para a causa animal, para as mulheres, para a criança, seja lá qual é o seu projeto. Todos os projetos sociais são importantes. A minha causa é a causa animal, mas a sua pode ser as crianças, a de outra pessoa pode ser as mulheres, a de outra pessoa pode ser, né, crianças especiais, e cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua missão. Então, você tendo um projeto, confie nele e venha, porque eu sou a prova de que quando você tem um sonho, você corre atrás sem medo. E eu sempre, né, hoje principalmente, eu tenho muita fé, acredito muito em Deus, tenho certeza também que Ele está me ajudando nessa caminhada. Você vai conseguir, mesmo que você não consiga de cara. Eu não me elegi a primeira vez. Eu não consegui entrar a primeira vez que eu vim. Eu vim a segunda vez e aí sim eu consegui, né, uma cadeira na Câmara. Mas eu não desisti, eu continuei trabalhando, continuei no meu projeto, continuei ali fazendo o que eu sempre amei fazer e finalmente a gente conseguiu alcançar o sucesso. Então, o meu recado é, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem algo que vai ter um benefício para a sociedade, para a nossa cidade, vem sim, porque a política está precisando, está necessitada de pessoas boas, de índole boa, que querem realmente fazer a diferença na vida das pessoas e não na sua própria vida. É isso que a política tem que ser, né? A gente está muito acostumado com um político que resolve os nossos problemas pessoais, que paga uma conta de luz, que dá um dinheirinho ali na hora da votação, que te dá isso, que te dá uma cesta básica. Não. O político hoje, ele tem que ser para toda uma causa, para toda uma sociedade. Não resolver o problema de um, de outro. Cabe às pessoas também ter um pouco dessa consciência, né? Então, a gente está precisando de bons políticos, estamos precisando de pessoas de boa índole que realmente queiram fazer a diferença. E não tem jeito. Geralmente, quem trabalha com projeto social, com causa social, somos nós mulheres, né? Aliás, a maioria das minhas seguidoras, mais de 70% são mulheres. É. Então, a maioria das suas seguidoras são São mulheres, que mulheres. legal. Acho que Bom, 75% são mulheres. que legal. Muito bom. Então é isso, gente. Olha só, o exemplo da vereadora mais votada de Cabo Frio, da vereadora mais votada de toda a região dos Lagos, deixando um recado para você que pretende se candidatar nas próximas eleições, principalmente para você, mulher, que tem vontade de aí fazer um projeto social, de mudar alguma área, né, dentro da sociedade, para que você se encoraje. Né? Como a Carol falou, ela veio a primeira vez, apesar de ter uma boa votação, não entrou, mas ela persistiu naquela vontade, veio a segunda vez e aí surpreendeu a todos, foi a mais votada, mesmo ainda com uma estrutura muito pequena. Então a gente vê que não, mas para eu poder me candidatar eu tenho que ter muito dinheiro. Não é preciso, a Carol é um exemplo disso. Né? Uma campanha muito pequenininha, acho que nem boné ela tinha, gente, porque na época eu falava até para a bandeirinha, né? A bandeirinha, que Ah, não não tem tinha. uma bandeirinha? Eu ainda falava, mas Carol, não tem uma bandeirinha? Não tem dinheiro para bandeirinha. Ai, meu Deus. Então nem bandeirinha essa mulher teve, gente. Primeira bandeirinha que eu fui ter foi agora, na campanha para federal. Aí, para deputada federal, a primeira coisa que ela comprou com dinheiro foi a bandeirinha. A bandeirinha. Tanto que você falou no meu ouvido. Então, você vê que a Carol não teve nem bandeirinha no sinal, gente. Mesmo assim, ela foi a vereadora mais votada. É o exemplo de que, claro, que toda campanha tem um certo gasto, mas que não é impossível com pouco dinheiro Não. se fazer um bom trabalho de conseguir realizar o sonho.
Carol, muito obrigada, tá? Mais uma vez. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso, adorei. A gente sempre, quando pode, estar junto. Mas aqui foi especial para você poder estar passando esse recado para todo mundo. E eu espero ver você mais vezes aqui, tá Eu bom? que agradeço. Beijo. Beijo, fica com Tchau, Deus. Boa pessoal. noite. Fiquem com Tchau, Deus. pessoal. Obrigada.